Pronto, agora vai. Já testei. Você, quando vier no meu consultório, você precisa, já testei, se identificar direitinho, porque eu fico lhe acompanhando e eu não sei quem você é direito. Bom, pessoal, vamos voltar aí. Boa noite. Ó, o Roberto é um nutricionista aqui que trabalha no Rio Mar, uma excelente pessoa. A gente tem discutido também alguns casos. Musa, bom ver você por aqui. Aninha, diretamente de Goiânia. Goiânia. Gislaine, Márcia. Vamos lá, pessoal. Eu vou voltar agora. Eu acabei colocando em modo avião, fica mais fácil, que eu recebi uma ligação, aí atrapalhou a live. Mas o tema de hoje, como eu estava falando, se chama insuficiência cervical, tá bom? Eu, inclusive, vou tentar me policiar para fazer essa live em meia hora. Até tem um cronômetro aqui. Já está 1 minuto. Vamos aproveitar direito esse tempo que a gente tem. Mas o tema de hoje é insuficiência cervical. Se vocês entrarem no site drglaucius.com.br/cerclagem, eu falo um pouquinho sobre esse tema. E é um tema extremamente relevante porque diversas pacientes, diversas mulheres ainda perdem seus bebês por insuficiência cervical. E também é uma importante causa de parto prematuro, e com o parto prematuro você também vai ter diversas consequências na questão até cognitiva do bebê, né? Da questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente que trabalha com obstetrícia de forma diferenciada, a gente sempre vai se preocupar com a prematuridade e com suas consequências. E uma das formas de se preocupar com a prematuridade é tentar dar o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno da insuficiência cervical. Mas, para começo de conversa, o que é insuficiência cervical? Insuficiência cervical, se eu tivesse que falar de uma maneira mais simples para vocês, é a incapacidade que o colo tem de segurar a gravidez por muito tempo. Então, é um colo que ele se abre, é um colo que se dilata, é um colo que se apaga e que muitas vezes as pacientes acabam perdendo os seus bebês, ou também é uma importante causa de abortamento. Então, a gente chama de abortamento quando ocorre até 20 semanas ou 22 semanas, ou um peso menor de 500 gramas, e a gente chama de parto prematuro quando ultrapassa esse período. Então, a insuficiência cervical é causa tanto de abortamentos como de partos prematuros. E o diagnóstico da insuficiência cervical, infelizmente, ainda hoje, é dado pela história clínica. São mulheres que acabam perdendo os bebês de forma indolor, ou abortamentos que a gente chama abortamentos tardios, depois de 12 semanas, ou partos prematuros extremos, quando ultrapassam um pouquinho, geralmente um pouquinho mais de 20 semanas. Então, muitas mulheres elas acabam perdendo os seus bebês para depois se pensar em insuficiência cervical e realizar o tratamento oportuno. Em 2018, isso é uma coisa que a gente precisa realmente repensar. A gente precisa dar esse diagnóstico de forma mais precoce e dar também o tratamento oportuno. Graças a Deus, a obstetrícia avançou, a ultrassonografia também acompanhou essa evolução e a gente consegue dar esse diagnóstico de forma mais precoce, principalmente através da ultrassonografia. A ultrassonografia ela deve ser realizada para medir o colo do útero e aí a gente também avaliar a característica desse colo. Porque eu já peguei alguns casos de insuficiência cervical com colo comprido, porém dilatado, e também com colo curto e o colo muitas vezes dilatado ou não, certo? Bom, já falei do conceito, né? A prevalência, a gente fica, não, e aí, qual é a prevalência? Então, a prevalência se estima em 1%. Só que no Brasil, a gente não tem essas causas, assim, essa estatística de uma forma mais adequada, sabe? Então, a gente acaba que perde esse parâmetro, tá bom? O diagnóstico ele é dado pela ultrassonografia. Muitas vezes, até eu que faço ultrassom e gosto muito desse tema, às vezes eu tenho dúvida. E quando eu tenho dúvida, eu repito o exame. Eu peço para repetir com 15 dias e comparo esse colo, se houve alguma modificação com 15 dias. A gente observa muitas vezes
alguns sinais, né, em ultrassonografia, que eu acho que vai ficar um pouquinho difícil de falar para vocês, mas na dúvida, em geral, vale a pena a gente cerclar. Eu tenho me impressionado com os resultados, no meu caso, das cerclagens uterinas. Particularmente, é outro procedimento que eu gosto de fazer. Inclusive, eu faço muito com o Dr. Rui de Deus, que é o nosso obstetra auxiliar, e eu também, com muito orgulho, sou obstetra auxiliar dele. E a gente faz de uma forma diferenciada. A gente começou a observar esses bons resultados com as cerclagens, e aí a gente cada vez mais vem aprimorando nossa técnica, né? Tudo começou, na verdade, há um tempinho, quando um amigo chamado André Florentino, lá de Campina Grande, sugeriu uma nova forma de suturar o colo, que é uma sutura de messilene, e a gente aprimorou através de uma sutura dupla, utilizando um fio específico e através de algumas pinças específicas também de esterectomia, que são utilizadas em geral em esterectomia vaginal. Mas são particularidades de técnicas cirúrgicas que ficam mais difícil de a gente chegar também conversar sobre isso. Mas assim, existem também 3 tipos de cerclagens. A cerclagem profilática, que é aquela quando a gente faz no começo da gravidez, geralmente por volta de 12 a 14 semanas. Quando a gente tem história clínica, o colo ainda não dilatou, não apagou, e a gente faz a cerclagem para realmente impedir que isso aconteça e permitir, né, a diminuição do risco do parto prematuro. Existe a cerclagem terapêutica, mas não necessariamente sendo de emergência, que é aquela quando você já observa alguma dilatação ou algum apagamento e tenta realmente realizar para diminuir o risco, mesmo risco, né, que a gente está falando da prematuridade e até do abortamento. E também existe a cerclagem de emergência. Essas sim são situações bem difíceis, quando a bolsa já está protusa, o apagamento é bem proeminente, é bem evidente. E nesses casos, muitas vezes acaba sendo uma atitude heróica, a única forma que a gente tem para tentar segurar a gravidez. Porém, é super importante enfatizar que são situações de maior risco. Inclusive, pode ter um maior risco de romper a bolsa, né? E de você também não conseguir segurar, ter uma cerclagem adequada. A gente sempre tem que apontar os riscos do procedimento, né? Existe risco de perder líquido, existe risco de realmente a sutura não dar certo. Graças a Deus a gente ainda não teve nenhuma dessa situação. Eu acho que eu falei da bolsa amniótica, ela pode romper, mas o grande diferencial que eu acho que vale a pena fazer esse tipo de procedimento é realizar guiada por ultrassonografia. Eu realmente vou ter, digamos assim, um certo conflito de interesse, porque eu sou um entusiasta da ultrassonografia. Só que eu acho que se vale a pena você fazer um procedimento guiado, não faz sentido você fazer ele às cegas. E eu tenho observado isso. Nossa técnica mudou consideravelmente na medida em que a gente realiza o ultrassom, vê que de repente, não, esse ponto não está tão legal, vamos dar outro ponto. E a gente acaba reforçando esse ponto e observando as modificações no colo. Então, existe esse diferencial. Eu faço realmente guiado por ultrassom, não quero mais fazer sem ser guiado por ultrassom. Acho que realmente ajuda e incentivo qualquer colega obstetra qualquer colega obstetra, ultrassonografista, a aprimorar essa técnica. A ultrassonografia, ela tem que estar na sala de parto, na sala de cirurgia, porque ajuda demais no exame físico, certo? Bom, eu já falei de diagnóstico, eu falei de uma das principais formas de tratamento, que é a cerclagem, mas eu tenho também que falar de outras formas de tratamento. Uma das formas de tratamento da insuficiência cervical é você não fazer nada, é você apenas orientar a paciente em ficar em repouso absoluto. Essa eu não acho uma conduta tão interessante. Uma conduta que é extremamente interessante, baseada em diversos guidelines, é a prescrição de progesterona. Em geral, a gente faz até a progesterona vaginal, tem uma ação anti-inflamatória e tem evidência científica de que diminui o risco de parto prematuro.
A gente prescreve a progesterona de rotina, só que a gente associa, em geral, a progesterona com a cerclagem. E existe a outra forma de tratamento, que é a colocação de pessários. O pessário é como se fosse um suporte para o colo do útero, para que esse colo do útero não sofra as consequências da insuficiência cervical, dando um apoio maior a esse colo do útero. E aí, existem alguns trabalhos que mostram uma boa evidência também para a colocação do pessário. Então, é como se fosse um dispositivo que se coloca via vaginal para tentar ajudar esse colo a segurar. Aqui em Recife, por exemplo, o pessoal da Unifetos, que é um grupo de medicina fetal também daqui, como o nosso, a gente tem um grupo de medicina fetal, eu e a Larissa Brito, aqui no meu consultório, mas particularmente o pessoal da Unifetos, que é liderado por Orlando Neto, um grande amigo meu, eles têm uma boa experiência com a colocação de pessário. E recentemente eu estava até conversando com ele, que tenho liberdade para isso, e a gente conversou, poxa, mas daria para fazer também, colocar o pessário e fazer a cerclagem e colocar o pessário, né? Como também fazer o pessário e continuar com a administração de progesterona, como também, no caso da gente, realizar a cerclagem e também usar a progesterona. As formas de tratamento para a insuficiência cervical, elas devem ser particularizadas, tá bom? Elas não devem ser, digamos assim, uma coisa, digamos, totalmente receita de bolo. Vai ter paciente que ela vai preferir o pessário do que a cerclagem. Vai ter paciente que vai preferir a progesterona. Vai ter paciente que vai preferir a cerclagem. Nesta semana, em particular, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que, assim, me comoveu bastante. Uma paciente com histórico de perdas já, inclusive foi de uma gestação gemelar, perdeu um, depois tentou segurar o outro, depois perdeu o outro. Já, né, no caso, ela tinha um diagnóstico de insuficiência cervical e ela mandou uma mensagem que eu não tinha como titubear. Doutor, pelo amor de Deus, faça uma cerclagem em mim. Então, a gente conseguiu realizar esse procedimento e, graças a Deus, vai dar tudo certo nessa gravidez, assim a gente espera e conta também com a oração de vocês. Mas essas formas de tratamento, elas devem ser particularizadas. E no final das contas, por mais que a gente seja médico, por mais que a gente tenha o conhecimento, estude, tenha os trabalhos, tenha a experiência clínica, a grande verdade, por mais que seja difícil de aceitar por diversos profissionais que não se enquadram mais no avanço da medicina, é que o principal decisor da conduta do cliente é o próprio cliente, não é o médico. Então, não adianta eu chegar a indicar uma cerclagem se a cliente for para essa cerclagem insegura, tiver dúvidas sobre o procedimento e achar que também é um procedimento que não tem nenhum risco, como se fosse ir ali de repente, fazer um procedimento de menor risco e pronto. Não, existem os riscos. Todo procedimento em medicina, você vai ter que pesar risco e benefício. Particularmente, como eu gosto já de falar e enfatizar, a ultrassonografia ela vai diminuir esse risco. Então, pessoal, eu já falei sumariamente sobre a insuficiência cervical, queria bater esse papo com vocês. Falei de algumas formas de tratamento, falei da cerclagem. Eu gosto de enfatizar nas redes sociais, principalmente para alguns colegas médicos, porque muitas vezes a gente acaba sendo ignorado. Um dia desse, num congresso de ginecologia bem conhecido aqui no Brasil, eu falei da nossa experiência com a cerclagem guiada por ultrassom, e o pessoal meio que ficava sem entender por que realizar a cerclagem com ultrassom, que seria desnecessário, etc. e tal. Bom, essa é a experiência que a gente tem, a gente gosta de fazer e acredito que a gente tem beneficiado muitos casais em conseguir o sonho da maternidade tão desejada. Mas, blá 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 à parte, conversas à parte, eu estou aqui para tentar responder algumas perguntas sobre esse tema, insuficiência cervical. Para a gente tentar dinamizar, eu não vou ler a partir de agora as perguntas que foram feitas para trás, porque eu não vou ter como ver exatamente. Mas a partir de agora, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, insuficiência cervical, eu faço questão de tentar responder para vocês. Temos 15 minutos de live aqui no cronômetro,
Então, a gente tem algum tempo ainda para tentar responder para vocês. E aí, alguém tem alguma dúvida? Pode escrever, que agora é a hora da pergunta. Se não tiver ninguém, aí eu volto para tentar ver alguma pergunta que não foi feita. Pronto, Nailinda, vamos lá. Muito esclarecedor. A ultrassonografia para medição do colo deve ser feita com quantas semanas? Pergunta importantíssima que eu já devia ter falado quando comecei essa live. Então, se preconiza realizar a ultrassonografia para a aferição de colo do útero numa idade gestacional entre 20 a 24 semanas. Esse é o tradicional, só que a gente não faz o tradicional, a gente faz o que tem que fazer, o que a gente acha mais correto. Desde o começo da gravidez, quando se avalia o embrião, o ideal é que o ultrassonografista se atente para o tamanho e a característica do colo. Então, desde as ultrassonografias iniciais, é possível dar o diagnóstico de insuficiência cervical. Muitas vezes, essa simples aferição ela pode significar uma modificação importante na conduta. Por exemplo, eu realizo uma ultrassonografia com 8 semanas e meço o colo. O colo dá 4,2 centímetros. Lá para 11 a 14 semanas, eu realizo a transferência nucal pela ultrassom transvaginal e vejo que esse colo que media 4,2 centímetros, ele está medindo agora 3,2 centímetros. Diminuiu 1 centímetro, é muito. Será que não vai diminuir mais? Então, a gente já fica na situação de alerta, tá bom? Muitas vezes, quando você tem história clínica, você faz um pouco antes entre a translucência nucal e o morfológico, ou seja, entre 11 e 14 semanas e entre 20 a 24 semanas, entre 14 e 20 semanas neste caso. Mas a ultrassonografia transvaginal ela pode ajudar sempre. A boa notícia é que o colo, em geral, se ele não se apaga até, 24, 26 ou 28 semanas, alguns trabalhos mostram, a tendência é que, salvo não tenha outro motivo, alguma infecção, ele também não vai se apagar mais, tá certo? Então, por isso que se utiliza esse parâmetro entre 20 a 24 semanas. Mas eu, particularmente, deixei de fazer translucência nucal apenas pela via abdominal, porque, para mim, a informação sobre a aferição do colo na translucência nucal, ela é extremamente relevante. Então, o ultrassom de 11 a 14 semanas também pode ajudar no diagnóstico ou até mesmo as ultrassonografias precoces, tá bom? A outra pergunta é se dá para se descobrir antes de engravidar. Obrigado pela pergunta, Fábio e Emerson. Foi muito esclarecedora essa pergunta. Pode sim. O diagnóstico da insuficiência cervical, ele é clínico, pela passagem de uma vela chamada vela de Ega, geralmente número 8, pelo colo do útero. Esse é o diagnóstico também de forma mais tradicional. Eu tive um caso de uma queridíssima paciente, queridíssima mesmo, que eu amo de paixão, que eu não posso dizer o nome, tenho que reservar, mas ela sabe quem é, obviamente, e muitas vezes nos acompanha aqui nas redes sociais, que o diagnóstico dela foi por esteroscopia. O colega esteroscopista, ele realizou uma esteroscopia na cliente e viu que o esteroscópio, que é o aparelho que passa pelo colo do útero para visualizar o útero, ele passou sem dificuldades. Então, ele suspeitou do diagnóstico, falou para a paciente me procurou e eu confirmei através da passagem da vela de Ega. Não tive dúvida. No período, na idade estacional oportuna, por volta de 14 semanas, a gente realizou a cerclagem profilática dela e, graças a Deus, a gravidez ocorreu bem, foi um parto bem emocionante, que eu me lembro até hoje. Vamos lá. A insuficiência cervical se dá antes das 10 semanas em abortos de repetição? Sim, então, abortamentos de repetição é uma das causas de insuficiência cervical, mas é preciso também saber qual a causa desses abortamentos. Porque qual a causa, né? Ou quais as causas? Às vezes você tem diversas causas. Por exemplo, tem muitos casos de trombofilia que estão associados a abortamentos de repetição. E tem casos de insuficiência cervical. E também tem as outras diversas causas. Causas genéticas também são causas de abortamentos de repetição. Problemas também no interior da cavidade endometrial, como pólipos, miomas, podem também ser causas de abortamentos.
Ana Bia Rosa, já fiz 3 curetais e estou tentando engravidar novamente. Corre o risco disso acontecer comigo? Se fez 3 curetagens, a gente supõe que ela teve 3 abortamentos. Porque você pode também realizar curetagem por conta de outros motivos. Mas se realmente essas curetagens foram por abortamentos, queria muito lhe dizer o contrário, Ana Bia, mas existe o risco de você ter o abortamento mesmo. Por isso eu recomendo que você procure um ginecologista obstetra que faça essa investigação dessas causas de abortamentos para que na próxima gravidez você possa diminuir seu risco e ter o seu bebê tão desejado. Isolda Justina, tive uma perda às 20 semanas, minha bolsa estourou e não senti dor nenhuma, simplesmente estourou, perdi todo o meu líquido, porém minha bebê ficou viva dentro de mim e tive que esperar por horas. Existe um sofrimento em relação a isso, porque de um lado nós obstetras não podemos interromper a gravidez quando a gente quer, existe toda uma questão ética em relação a isso, né? Muitas vezes a gente pesa o binômio materno-fetal e, infelizmente, no meio desse sofrimento obstétrico também tem um sofrimento da mãe. Esses casos devem ser particularizados, mas o seu caso é uma história bem sugestiva de insuficiência cervical. É esse exemplo, pessoal. Essa perda indolor tardia em relação à questão dos abortamentos e também numa idade gestacional em relação à prematuridade, e uma prematuridade que a gente chama de uma prematuridade extrema, abaixo de 28 semanas. Então, a Isolda perguntou, será que tem insuficiência cervical? O seu diagnóstico é bem sugestivo, só que, como tudo na vida, eu gosto sempre de enfatizar, tinha até esquecido, foi bom que você me lembrou, essa live é educativa, ela não substitui de forma alguma uma consulta médica. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, quaisquer dúvidas devem ser retiradas presencialmente através de uma consulta com seu médico de confiança, tá bom? Eu acho que eu já lhe respondi então, né, Isolda? Bom, alguma pergunta a mais, pessoal, sobre o tema insuficiência cervical? Doutor, fala em outra live sobre abortamento de repetição. Pode falar. Reze para que eu tenha tempo, né? Só que assim, isso é um negócio bem complexo. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu estou voltando para ver se tem alguma pergunta sobre o tema atrás. Mel Moraes, uma queridíssima paciente também. E amiga, né? E aqui acabei dizendo, mas já foi, né? E minha dentista. Algum sintoma que a gestante possa ficar atenta? Então, na maioria das vezes, Mel, ela é indolor, sabe? A pessoa não sente muitas dores. Algumas pacientes têm a sensação de peso, outras acabam sentindo dor, umas sentem sangramento, percebem algum sangramento, mas a grande verdade é que o diagnóstico muitas vezes é dado pela história clínica e também pela ultrassonografia. Estou voltando aqui. Grande Onofre, bom lhe ver por aqui. Vamos lá. Doutor, mais e abortos, mais no início, tipo até 10 semanas, pode indicar esse problema? Pode, a gente conversou sobre isso. Vamos lá. André, grande André Castro, ainda vou gravar uma live com você, viu, André? Qual exame tema de hoje? Não, mas quero saber sobre quando os exames de investigação de aborto estão todos normais, o que fazer? Diagnóstico de insuficiência cervical por passagem da vela de Ega, né? Aí é sentar e ver com o seu médico ginecologista obstetra, Isadora. Porque, na verdade, eu não acredito nisso. Aborto de repetição com todos os exames normais, eu nunca vi do fundo do coração, certo? Depois que eu passei a investigar os abortamentos, eu me surpreendi com os diagnósticos. Dizer assim, acreditem, eu fiz já parte dessa linha completamente tradicional, me envergonho, mas eu fiz.
de só investigar abortamento depois de não sei quanto, sabe? Aí a vida nos ensina através de diversas pancadas e de diversos casos, e a gente amadurece. E eu sou do time que você não precisa investigar, nem precisa nem ter um abortamento para investigar. É direito da cliente investigar. Se o plano de saúde cobre, se o exame é caro, isso aí é outra história. A gente sempre vai levar isso em consideração, lógico, né? Mas se hoje mesmo a cliente chegou para mim e fez, doutor, eu tenho uma amiga que teve trombofilia e eu estou grávida e quero investigar trombofilia. Tem alguém na família com trombofilia? Não. Tem alguma história pregressa que sugira alguma trombofilia? Não. Alguém na família teve algum problema de abortamento, de infertilidade, algo que sugira trombofilia? Alguém com história de AVC? Não, doutor, não tem nada. Veja, assim, você não tem indicação formal de investigar trombofilia. Mas você quer investigar? Quero, doutor. Então, peça os exames. Então, não tem o que. O paciente quer investigar, não sou eu que vou impedir, porque imagine se por acaso eu tenho uma cliente que teve abortamentos e que nunca investigou trombofilia, aí descobriu que tem somente uma das principais trombofilias, que inclusive considerada mais graves. Aquela que, tipo, é indicação formal de você anticoagular. Ninguém discute, fator 5 de Leiden. Entendeu? Então, essa cliente foi descobrir um dia desse. Então, não sabe ela que correu diversos riscos, inclusive, se por acaso usava anticoncepcional, tinha risco de ter um AVC. Então, eu não acredito nesse negócio de exames todos normais para abortamento de repetição. Alguma coisa existe, só que ela não foi diagnosticada. Em medicina é muito comum. Na medicina tradicional, a gente chega e diz, não, a maior parte dessas causas ela é desconhecida. Justamente porque a gente não conhece, a gente não procura, a gente não vai atrás. E a gente precisa ir atrás dessas coisas, principalmente quando se fala em vida, em gravidez, em obstetrícia. A gente tem muito a avançar em obstetrícia. Muito. Eu penso completamente diferente de diversas pessoas, porque se a medicina avançou para você operar laparoscopia, para operar apendicite por laparoscopia, operar as colecistopatias, né? Você operar a litíase vesicular através de laparoscopia, se os métodos de diagnóstico avançaram bastante, tudo isso precisa chegar na obstetrícia e principalmente no que mais importa, nos procedimentos, nos partos, nas curetagens, nos implantes de DIU, entendeu? Nas cerclagens, diversos procedimentos em ginecologia e obstetrícia, eles precisam deixar de serem realizados através das cegas. Não faz sentido. Bolsa rota com 16 semanas. Pergunta de Fábio Emerson. Pode ser insuficiência? Pode sim. Sara Maeli, aí eu vou ter que fazer um mechanzinho que ela está lembrando do lançamento do livro. Não se preocupem, que eu vou falar para vocês, vou colocar nas minhas redes sociais. Já está na pré-venda da Saraiva, só que ainda vai chegar nas livrarias. Talvez seja mais rápido comprar na própria livraria quando chegar, ou, desculpe mais uma vez, estou vindo uma gripe pesada, essa gripe está assolando aqui em Recife, eu fui uma das vítimas, então eu sempre vou avisar, nem se preocupe, viu, Sara? Já testei, de novo, vamos lá, o comprimento longitudinal do meu útero com 21 semanas, na verdade, do seu colo do útero, com 21 semanas e está medindo 34 milímetros. Posso dormir tranquila? Sempre pode dormir tranquila e deve. Até porque quando a mulher não dorme direito, ela aumenta o risco de pré-eclâmpsia e de parto prematuro, certo? Aumenta o estresse oxidativo também. Mas, voltando para a sua pergunta, existe um consenso de que o colo uterino menor do que 2,5 representa risco para parto prematuro e, consequentemente, insuficiência cervical. Não exatamente o comprimento do colo do útero, mas também outras modificações no canal endocervical. Então, muitas vezes ele pode se tornar... Eu vou até ver se eu consigo mostrar um negócio aqui do site. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pronto. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Essa aqui é um útero em T, onde você realiza a cerclagem profilática. Ele está aqui o Tzinho, tá bom? Você também tem o colo do útero se afunilando
em formato de Y. Aí você vai ter o sinal do funil, porque isso aqui parece funil, ou uma ponta de lápis, porque isso aqui parece uma ponta de lápis. Quando avança bastante, você vai ter o colo em V, que é outro sinal aqui da insuficiência cervical. E quando você tem um estágio mais avançado, você tem um colo em U. Recentemente a gente pegou um caso de um colo onde a bolsa estava bem protusa e a gente conseguiu cerclar, graças a Deus. Na ultrassonografia transvaginal você vai ter um colo em T, porém, ó, veja aqui que está um pouquinho dilatado e provavelmente é apagado. A gente vai ter um colo em Y, quando você vai ter já esse sinalzinho aqui, né? O colo do útero fica em formato de Y, quando você pega as paredes anterior e posterior do canal endocervical. O colo do útero, ele pode ter um formato em V, tá bom? Quando você observa esse formato aqui. E ele também pode ter o formato em U, quando você observa este formato aqui. Então, eu acabei de mostrar para vocês um desenho esquemático e a ultrassonografia das modificações do colo. Então, não é só o comprimento, tá bom? Já testei. Também... já testei. Você devia dizer o seu nome, porque é muito chato se a gente falar, já testei. E eu não tenho como me lembrar agora. Então, você pode dormir tranquilo, até porque muito provavelmente eu acho que eu até já vi esse seu exame, tá bom? Vamos lá, Vanesca, quais os efeitos colaterais dos indutores? Eu não entendi que indutor. Bom, o pessoal perguntando sobre outro tema, eu tenho que me deter à insuficiência cervical, até porque eu quero depois gravar essas perguntas de vocês. HELP, trombofilia. Qual o melhor período para avaliar o colo do útero e descartar encurtamento? Descartar é muito complicado, mas quando você realiza a ultrassonografia, acho que a pergunta melhor é assim, tipo, vamos lá, você já foi até objetiva. Na morfológica do primeiro trimestre, daria para ver e fazer a cerclagem? Na ultrassom dá para ver, né? Aí fazer a cerclagem, obviamente, é outro procedimento, mas certamente a ultrassonografia do primeiro trimestre ela pode fornecer subsídio importante para a cerclagem em momento oportuno. E eu diria que a gente deve avançar para isso, sabe? Para que a gente tenha esse diagnóstico nesse período do primeiro trimestre, tá bom? Mas o melhor período para descartar, eu diria que seria entre 20 a 24 semanas. Se o colo na ultrassom morfológica do segundo trimestre, ele não teve modificação, pode ficar, digamos, 99% tranquila, né? 99,9%. Porque provavelmente esse colo, se não encurtou, não vai encurtar mais. Alguns trabalhos e livros já apontam isso, por isso que a gente não faz a ultrassonografia transvaginal de rotina depois desse período. Isolda, muito obrigado por nada. Eu que agradeço sua pergunta, porque sua pergunta vai ajudar diversas pessoas. E o objetivo da live, de tudo isso aí que eu faço nessas redes sociais, é poder levar a informação de qualidade a essas pessoas, tá bom? Quem faz cerclagem pode fazer exercício físico ou precisa de repouso total? Excelente pergunta, Kaline. Esqueci de falar. Geralmente, quem faz cerclagem precisa de repouso, dependendo do caso, absoluto ou relativo. A gente já teve diversos casos de pacientes que se submetiam à cerclagem e continuavam trabalhando, só que sempre a gente procura um bom senso, em que a mulher, que seja um trabalho que não faça esforço físico, certo? Que ela não precise ficar se deslocando bastante e desde que esse colo depois de cerclado não apresente nenhuma modificação cervical. Mas tudo isso é muito dinâmico. Quando a paciente se queixa de alguma dor, a gente nota alguma modificação cervical, volta ao repouso absoluto. Tem casos que a gente precisa manter a paciente internada a gestação toda, entendeu? Mas cada caso é um caso. Muito obrigado por sua pergunta. Nailinda, útero de Delfo, caso dela, pode ter incompetência. Tive bolsa rota com 20 semanas também. É possível cerclagem em apenas um colo? Excelente pergunta. Porque, na verdade, existem diversos tipos de útero, de defeitos congênitos uterinos, né? Você tem útero de Delfo, você tem útero bicorno, você tem o útero com a síndrome, que tem um nome bem estranho, mas ele é caracterizado por um útero de um tamanho, o outro útero menor, um septo vaginal e um colo apenas.
como você pode ter útero de Delfo completamente, uma duplicação uterina completa, que essa sim vai ter 2 colos. E aí a pergunta é, se dá para fazer a cerclagem em um dos colos? Dá. Você vai ver qual é a cavidade que está, né, grávida, né, que está com a gravidez, e aí vai cerclar desse colo. Mas assim, em medicina a gente sabe, né, tem muita coisa que você pode ter um colo de um lado e o útero ter deslocado para o outro lado. É possível. Desculpe, pessoal. Mas é possível cerclar apenas um colo, tá bom? Tive uma pré-eclâmpsia, agora estou investigando. Vamos lá. Bom, a pergunta sobre suficiência, bolsa rota pode ser insuficiência? Eu respondi, pode. Emotion Grazi. Mas não entendo porque os médicos dizem que, de acordo com a literatura, só se investiga depois de 3 perdas. Então, a literatura científica é baseada em estudos populacionais. Envolve também custo, dinheiro, money. Então, eles vão querer saber o que é mais barato e eficaz. Só que esquecem da particularidade. Ninguém quer entrar nesse bolo, entendeu? Então, isso aí de investigar depois de 3 perdas é porque a pessoa não perdeu, porque na hora que perde, aí você acaba tendo uma sensibilidade muito maior. Então, isso aí para mim, sinceramente, a literatura hoje pode dizer o que for, certo? Para mim isso é ultrapassado. Não faz sentido submeter uma pessoa a uma violência de uma perda, de 2 perdas e pior, de 3 perdas sem investigar. Não faz sentido. Ninguém me convence, ninguém vai me convencer. Não adianta ninguém nem discutir. Porque, sabe? Ah, você está discutindo dinheiro, né? Ah, você está discutindo que não vale a pena investigar porque não é rentável, porque os exames são caros. Mas assim, peraí, e a pessoa? Ela quer investigar? Quer? Então pronto, está resolvido. Eu não pratico a medicina baseada exclusivamente em guideline. Pode ter certeza disso. A medicina baseada em evidências, ela não vai resolver os casos mais graves. A experiência de diversos obstetras conta bastante. Até hoje você não tem essa clareza, mesmo na medicina baseada em evidências. Lógico, se a gente puder levar tudo da literatura para o nosso dia a dia, a gente leva, e graças a Deus eu tenho levado. Eu não faço quase nada que não está de acordo com a literatura, mas quando precisa usar, porque um guideline X diz que não é para fazer e eu acho que é melhor fazer, com certeza eu faço. Acabei de dizer para vocês, uma paciente chegou para mim e disse: eu quero investigar trombofilia. Você teve perda? Não. Tem história? Não. Tem antecedente na família? Não. Mas eu quero. Tá bom, eu investigo sem problemas. Minha mão não vai cair se eu pedir mais um exame. Vamos lá. O tema é sobre insuficiência cervical, tá bom? Vocês têm diversas perguntas. Luciana, pronto, já decorei, já testei. Luciana, não lhe chamo mais de já testei. Obrigado pela resposta. Em maio passarei com a consulta, será um prazer. Vi um caso de uma mãe de trigêmeos que mesmo com a cerclagem perdeu os bebês com 22 semanas. Por que isso acontece mesmo com a cerclagem? Porque a gravidez de gêmeos já é de alto risco, a gravidez de trigêmeos, o risco aumenta mais ainda, certo? Aí assim, se ela fez uma cerclagem, essa cerclagem foi terapêutica, ela já tem um risco maior de perda, certo? Então, além da gravidez trigemelar, ela tem insuficiência cervical. Então, ela vai ter um risco maior de perda também, infelizmente. Bom, vamos ver. SOP não, DIU não. Por ter histórico na família, o Dr. Glaucio avaliou meu colo desde o início da minha gravidez, me deixando tranquila e segura. Mesmo meu colo também apresentando diminuição sem a necessidade de cerclagem. Exatamente. Tem hora que a gente fica em dúvida. Só tem dúvida quem estuda, quem tem humildade para reconhecer diversas limitações que ocorrem, certo?
Então, tem casos que eu fico em dúvida e repito com 15 dias, né? E se não tiver modificação, acabou, não tem por que se aperrear. Já prometi 30 minutos de live, já estamos em 40. É possível ter parto normal mesmo com cercolagem? Pronto, acho que eu vou encerrar a live com essa pergunta. Fantástico. Sim, é possível. Tecnicamente, inclusive, é para ser um parto mais fácil, porque se você cerclou a paciente e você tira os nós da cerclagem, então esse colo ele vai se abrir mais fácil. Aí você vai ter algumas particularidades. Por exemplo, em geral, a parte mais difícil do procedimento nosso é retirada dos pontos da cerclagem, porque pelo menos a gente acredita que dá um nó tão, digamos assim, bem dado, que para muitas vezes achar o lugarzinho para a gente e coloca numa posição mais alta para tentar segurar ao máximo, né, o colo, porque é guiado por ultrassom. Então, muitas vezes é mais difícil a gente retirar os pontos da cerclagem. Mas uma vez que a gente retira, a gente observa que o colo ele pode dilatar mais fácil. Agora, lógico, a gente tem que respeitar a decisão da cliente. Porque, por exemplo, a literatura diz que os fios da cerclagem devem ser retirados com 36 semanas. Se eu fosse um debilóide, eu iria retirar esses pontos com 36 semanas. Mas se a paciente chega para mim e diz, doutor, mesmo que o senhor tire os pontos com 36 semanas, eu quero cesariana. Então eu pergunto, por que eu vou tirar esses pontos de cerclagem? Tá entendendo? Então, assim, tem casos que a gente particulariza, tá bom? Mas eu acredito que eu respondi sua pergunta. Cadê? É possível ter parto normal? É possível, sim. A tendência é, inclusive, que seja mais fácil. Eu tive uma cliente, uma daquelas clientes que eu falei para vocês, que, inclusive, quando a gente tirou os pontos da cerclagem, o colo dela dilatou até 8 centímetros. Então, tranquilo, vai vir rápido. Foi a 10 centímetros, mas aí acabou que o bebê não desceu, a paciente desistiu do parto, e aí optou pela cesariana, que transcorreu sem problemas. Vamos lá. Pode fazer exame para prevenir a cerclagem? Pode. Histeroscopia ajuda, mas principalmente o diagnóstico mais tradicional é a passagem da vela de Egger número 8. Bruna Duarte. Não encerre a live, fique 1 hora. Meu Deus, eu ainda tenho um cliente para visitar hoje de noite. Eles ficam chateados quando eu chego muito tarde. Cássia, mãe da Valentina. Boa noite, doutor. Boa noite, querida Cássia. Eu tive o colo insuficiente na primeira gravidez. Sempre que eu engravidar, eu vou ter que cerclar? Não. Se você não quiser, você não vai cerclar. Agora, certamente, eu vou lhe oferecer, porque eu não vou querer sofrer esse risco, né? A gente sabe, inclusive, de outras particularidades do seu caso, então, certamente eu vou lhe oferecer, porque eu acho que vai ser a melhor conduta. Mas se você não quiser seguir a conduta, eu vou respeitar. Dr. Glaucio, eu quero só fazer progesterona em repouso, tranquilo. Dr. Glaucio, eu quero tentar o pessário. A gente vai tentar colocar. Hoje, no momento, eu encaminharia para o Dr. Orlando Neto, que é um grande amigo meu, e ele colocaria o pessário. Dr. Glaucio, eu quero fazer o pessário de progesterona, tranquilo. Não, eu quero fazer a cerclagem com a progesterona, tranquilo. Vamos lá. Doutor, a retirada dos pontos não anestesia? Então, veja só, a anestesia é uma anestesia... Eita, peraí. Recuperando da gripe. A retirada dos pontos não anestesia, então, pode anestesiar. Só que, assim, retirar os pontos, teoricamente, é menos trabalhoso do que você dar os pontos e menos traumático. Se encontrando o fio da cerclagem com exame especular, então você corta. Então, não tem uma necessidade absoluta. Teoricamente pode, mas é desnecessário, sabe? Mano Gujão, tenho 29 anos e sou exemplo de uma cerclagem bem sucedida. Nasci de parto normal há 29 anos atrás. Imagina hoje em dia. Pois é, a gente inclusive ficou preocupada porque você tem esse antecedente familiar e aí o cuidado foi maior, né? Para que serve a cerclagem? A gente falou no começo, para
segurar o colo, manter a gravidez, diminuir risco de parto prematuro e abortamento tardio. Bom, pessoal, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Será que eu estou enganado? Não tem. Após retirada dos pontos, quanto mais demora para uma dilatação do parto para um parto normal? Não se sabe. Doutor, tive um aborto tardio, um parto vaginal complicado, cabeça derradeira, onde preciso fazer uma não sei. Bom, pessoal, eu queria encerrar essa live agradecendo a presença de todos vocês. Se eu conseguir, eu vou falar com o Caio, que é quem me ajuda muito nessa parte da informática, para tentar salvar essa live, disponibilizar online aqui por 24 horas, como é de praxe no Instagram, e quem sabe até colocar nos vídeos lá do YouTube, tá bom? Queria agradecer demais a todas as perguntas, a participação de vocês, e recomendem, se você tiver pacientes, amigas que passaram por esses casos de insuficiência cervical, abortamento tardio, parto prematuro extremo, transmita também outros excelentes profissionais que falam sobre esse assunto. Em particular, tenho muito orgulho do casal, né, Domingos e Érica Mantelli, de lá de São Paulo. Tem muita gente boa aí distribuída pelo Brasil para oferecer informações de qualidade. Toda essa iniciativa, eu sempre gosto de enfatizar, surgiu também do próprio Ícaro Alcântara, certo? E é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Vou dar continuidade aqui no meu trabalho. A live se encerra, mas o trabalho continua. Um abraço a todos vocês. O livro já está disponível na pré-venda no site da editora Saraiva. Milagres que a obstetrícia me proporcionou. Agora ficaria muito feliz de realmente que vocês comprem, leiam e gostem, principalmente do livro, né? Tem que comprar, ler e gostar. São histórias que foram escritas através de diversos casais com gestações, principalmente gestações de alto risco. Um abraço, fique com Deus, até a próxima live. Tchau, tchau.